Após uma reação alérgica, ela saiu de seu corpo e foi enviada para uma profunda escuridão, onde lá enfrentou suas muralhas psicológicas e entendeu como ela estava aprisionando a vida de uma mulher, apenas com o poder do pensamento. Mas antes de ouvirmos o depoimento de Penny, curta esse vídeo e se inscreva. Isso me ajuda muito, pessoal. Agora vamos ao depoimento de Penny Whitbrook. Califórnia, ano de 2015. Olá, meu nome é Penny. Em 2015, tive uma EQM quando parei de respirar por causa de uma reação alérgica. Fui ao hospital sem saber a causa dessa reação alérgica, e chegando lá, reconheci a enfermeira que estava de plantão naquela noite, porque eu já havia trabalhado com ela naquele mesmo hospital, e me preocupei muito com o atendimento que receberia dela, pois sabia que ela não era uma boa profissional. Quando entrei, ela perguntou o que houve, e eu estava ofegante, mal conseguia falar. E então eu disse, estou tendo uma reação alérgica, e eu pensei, agora complicou. Ela nem entende o básico de reação alérgica. Ela me deixou no corredor e disse, não temos cama disponível, então vou deixá-la aqui em uma cadeira de rodas. Eu estava sentada sozinha no corredor, onde ninguém podia me ver, e a situação estava piorando cada vez mais, porque eu não conseguia mais respirar. Eu tinha que ficar com a cabeça voltada para cima para conseguir inspirar o ar, e pensei, não vou aguentar. Minhas vias aéreas estavam piorando, e foi quando uma médica ouviu eu tentando respirar no corredor, e se assustou com minha situação. Ela correu até mim, pegou a cadeira de rodas e me levou para um quarto que tinha cama. Minhas veias estavam todas contraídas e os enfermeiros não conseguiram encontrar uma veia para colocar uma agulha intravenosa. Foi uma situação muito difícil. Quando meu marido chegou, ele entrou e me viu sentada na cama, olhando para cima, com lágrimas nos olhos, porque eu não conseguia respirar. Ele chamou a médica e disse, você precisa fazer algo logo, ela vai parar de respirar. Lembro-me de ouvir isso, e então tudo começou a parecer distante, como se estivesse em um túnel ou algo do tipo. Não era uma sensação de luz, mas quando você desmaia, aquela sensação distante em que as vozes soam distante, e pensei, vou parar de respirar. Então eu caí, e de repente eu estava fora do meu corpo, olhando de cima, e não me reconheci na maca. Olhei para meu corpo deitado e pensei comigo mesma, essa mulher está em péssimas condições, espero que ela fique bem. E vi todos correndo em direção ao meu corpo, e vi meu marido sendo empurrado para fora do quarto. Então, eles me induziram um coma, me colocaram no respirador e me transferiram de helicóptero para outro hospital mais capacitado. E passei por 5 dias em coma induzido antes de poder sair do respirador. Algo incrível aconteceu nesse tempo. Sem eu ter noção completa do que estava acontecendo, eu repentinamente estava em espírito no carro da minha irmã. Ela morava a mais de 900 quilômetros de mim. Estava chovendo muito naquela noite. E eu, sem entender que ela estava indo me ver no hospital, estava vendo ela dentro do carro e pensava comigo mesmo, o que ela está fazendo a 1 hora dessas nessa chuva? Será que aconteceu algo com as crianças dela? E então ela parou em um posto de gasolina. Percebi que ela saiu de casa com muita pressa e também estava muito mal arrumada. E me perguntei, o que está acontecendo? Então ela tirou o celular da bolsa e disse, aguente firme, estou chegando. Vi toda essa cena da minha irmã no carro enquanto eu estava no hospital. Depois de ver minha irmã no carro, fui mandada para um lugar totalmente escuro. Era tão escuro que eu não conseguia determinar o quão grande ou pequeno era. Mas eu tinha uma imagem de mim ali. Havia algo naquele lugar escuro que não permitia que eu me movesse. E lá eu tinha que fazer um esforço enorme para conseguir respirar. Tive um ataque de pânico, pois sou claustrofóbica. Em seguida, experimentei o que depois chamei de sono profundo. O sono profundo simplesmente chegava e eu adormecia, e depois acordava e as coisas continuavam acontecendo. Eu continuava indo e voltando nesse sono profundo, e ficava me perguntando, o que estou fazendo aqui? O que é esse lugar? E isso continuou por tanto tempo que comecei a questionar minha própria existência. Pensei comigo mesma, talvez eu esteja aqui há tanto tempo que algo terrível aconteceu, e eu fui expulsa para esse lugar, e criei na minha cabeça toda aquela vida, apenas para ter algo em que pensar e me apegar. Me perguntava também,
Por que ninguém está me procurando? E eu simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo. Então algo me disse para me inclinar para a frente. Vi uma luz bem distante à esquerda e pensei, vou naquela direção. Virei meu corpo e comecei a voar rápido naquela direção. Mas não dava para ver nada a meu redor porque tudo estava muito escuro. E eu pensava, espero que esteja em um espaço aberto, senão vou acabar batendo em algo. Cheguei até uma espécie de túnel iluminado e vi que havia algo do outro lado. Continuei olhando, até que ficou claro, e eu pude ver a mim mesma deitada em uma cama de hospital. Minha filha estava lá, de pé, à minha direita. Lembro-me de olhar para ela e consegui ler seus pensamentos, o que foi estranho para mim, porque nunca sei o que ela está pensando. Ela é uma pessoa muito reservada em relação a seus sentimentos. Comecei a olhar o quarto. Vi que os enfermeiros prenderam minhas mãos. Olhei os medicamentos que estavam me dando. Chequei meus sinais vitais e pensei, estou em estado crítico, mas estável. Sabia que eu estava em coma porque sei que esses medicamentos são usados nesse estado. Pensei comigo mesmo, estou apenas em coma ou algo assim, e vou acordar e ficar bem de novo, e isso é ótimo, espero sobreviver e poder voltar. Fiquei focado em minha filha, e conseguia sentir o medo que ela estava sentindo, pois conseguia ouvir seus pensamentos. Ela é uma pessoa muito fechada, e ver que ela estava com medo partiu meu coração, e sei que o medo que ela estava sentindo não é algo que ela me contaria. Ela é muito fechada em relação a seus sentimentos. Teve uma hora que estendi minhas mãos para abraçá-la, mas minhas mãos atingiram a parede e eu me desesperei. Eu não sabia o que estava acontecendo ali. Tinha certeza que tinha algo a ver com Deus e pensei, o que o Senhor está fazendo? O que está acontecendo? O que eu fiz para merecer isso? Eu estava frustrado e enfurecido. Então fui sugado de volta para aquela escuridão inicial. Então acordei novamente e pensei, agora sei como me mover. Então voltei novamente para a esquerda, cheguei à luz e ao túnel, que desta vez se parecia como uma bolha. Coloquei a mão para tocar esse túnel e minha mão atravessou, e então pensei, isso é muito legal. Então passei minha outra mão e pensei, será que passo para todo o resto como se fosse um portal? E foi o que fiz. Simplesmente atravessei aquele portal e estava de volta no quarto olhando para mim deitada na cama. E pensei, o que faço agora? Será que devo deitar em cima de mim? E se eu for sugada de volta? Será que vou acordar e ficar tudo bem? Não sabia o que fazer, não havia instruções para nada em nenhum lugar. Fiquei olhando para mim na cama, tentando fazer com que meus olhos físicos se abrissem, e pensava, vamos, abra os olhos, por favor, abra os olhos. Estava tentando mentalizar isso, mas meu corpo físico simplesmente não abria os olhos, e eu fiquei com raiva. Mas dessa vez eu pensei, agora devo manter a calma, senão vou ser novamente sugada para aquela escuridão. Queria pelo menos fazer meu dedo físico se mexer. Isso já seria alguma coisa. Olhei para meu dedo na cama e pensei, vamos, mova o dedo. Houve essa droga de dedo, mas meu corpo físico não mexia o dedo, e eu estava cada vez mais frustrada. Era a coisa mais frustrante que já tinha feito. Então fui sugada novamente para aquele lugar escuro. Comecei a pensar, isso não pode ser acidental. Devo estar aqui por alguma razão. Tem que haver algo que eu devo descobrir ou aprender como vim parar nesse lugar. E de repente, escuto, você criou este lugar. E nem fiquei assustada. Apenas ouvi e pensei, é verdade, eu criei esse lugar. Eu já havia passado por um divórcio e isso me machucou muito. Meus filhos mais velhos cresceram e saíram de casa. No trabalho, as pessoas gostavam de mim. Eu até tinha amigos, mas não gostava de me socializar com ninguém fora do trabalho. Eu tinha ansiedade social, então ficava muito estressada ao atender o telefone ou fazer coisas do tipo, e isso foi ficando cada vez pior. Então, eu basicamente construí uma parede em volta de mim para me proteger de ser machucada novamente. E você sabe, as coisas que você constrói aqui na Terra são armazenadas no céu, e você tem que saber lidar com elas, sejam boas ou ruins. E foi isso que aconteceu. Essa foi a manifestação física do meu pensamento de isolamento, a prisão que eu mesmo tinha criado, pensando que estava segura de alguma forma. Talvez, de fato, eu estivesse segura, mas não estava vivendo.
E quando eu entendi o que esse pensamento causava em mim, a luz começou a entrar naquele ambiente escuro. E comecei a sair daquele lugar. Foi incrível. Então toda aquela estrutura escura se rachou e a luz entrou. Então um espírito de luz começou a se aproximar de mim. Quando a luz entrou naquele lugar, eu pensei: meu Deus, tem outras pessoas ou coisas aqui. Não estou sozinha. Então, um espírito que era feminino veio até mim. Ela era enorme e grandiosa. Ela estendeu os braços e fui imediatamente atraída para seus braços, e ela me abraçou. Quando eu estava no peito dela, a escuridão começou a desfazer em pedaços, e existia uma espécie de redemoinho de energia girando ao nosso redor. Conforme os pedaços da escuridão atingiam sua energia, esses pedaços negros eram lançados para longe e desapareciam. E assim, ela estava afastando a escuridão apenas com sua energia, e tudo estava ficando mais brilhante. Eu estava chorando muito. Fiquei simplesmente sobrecarregada por saber que havia alguém ali. Inicialmente, eu não sabia quem era, então fiquei desesperada, e ela disse em minha mente: acalme-se, minha querida. E eu não conseguia resistir às palavras dela, e fui me acalmando. As palavras dela se fizeram percorrer por todo o meu corpo, fazendo exatamente o que ela queria que acontecesse. E então fui ficando calma. E então eu pensei: quem é ela? Ela me parece tão familiar. Olhei para cima e ela tinha olhos verdes brilhantes. E quando olhei mais acima, no topo da cabeça dela, pareciam chamas. Era um cabelo ruivo alaranjado. E eu soube quem era. Pensei: meu Deus, é a minha avó. Foi incrível vê-la desse lado. Ela partiu desse mundo quando eu tinha apenas 9 anos. Então, olhei para ela e disse: você está viva? E ela respondeu: é claro que estou viva. E ela continuou: não há perdas, lembra? E eu respondi: não, acho que não. E ela disse: sim, você aprendeu isso quando era muito pequena. A energia não pode ser criada, nem destruída. Ela apenas muda de forma. É a lei de Deus. E eu pensei: isso faz todo sentido. Sempre fui uma pessoa que acreditava em Deus, esperava que houvesse um céu. Todos nós esperamos por isso, mas eu não sentia que tinha uma verdadeira garantia disso. E ali ela estava me mostrando que realmente continuamos. Não podemos apagar nossa luz. Ela deve se transformar em algo maior. Ela me trouxe um conforto e foi muito doce. E eu acabei me desligando da minha consciência um pouco. E quando voltei a mim, percebi que estava sozinha e flutuando na luz. Apenas desfrutando daquilo. Era realmente um sentimento muito agradável. Então, de repente, tudo sacudiu. Foi como um terremoto que parecia até o fim dos tempos. Tudo estava tremendo muito e eu sabia que era Deus. Imediatamente comecei a treinar coisas boas em minha cabeça. E pensei: ele pode ler minha mente. Preciso pensar em coisas boas. Não quero que ele veja coisas ruins na minha cabeça. Mas eu não conseguia pensar em nada. E então senti que íamos olhar para a minha vida. E ele começou com as coisas boas, que eu apreciei. Ele me mostrou uma situação em uma loja, onde a mulher na minha frente não tinha dinheiro suficiente para pagar suas compras, e ela estava tentando decidir o que ia deixar para trás. Eu me lembro de como isso me atingiu, porque já fui também uma mãe solteira por muitos anos, e nem sempre conseguia comprar tudo o que meus filhos queriam. Eu a vi devolvendo algumas coisas para o caixa da loja, mas quando ela foi devolver o macarrão, aquilo me impactou muito. Então, procurei na minha bolsa e peguei o que faltava para pagar. Ela não queria aceitar e estava muito envergonhada, mas eu disse: tudo bem, já passei por isso. Pegue, não devolva nada. Meu coração ficou partido por ela. E então, ele me mostrou uma situação em que essa mesma mulher que eu ajudei há muitos anos atrás estava trabalhando como voluntária em um banco de alimentos. E lá chegou outra mulher passando fome, sentindo-se humilhada e envergonhada. E a voluntária que um dia eu ajudei no passado disse a essa mulher: tudo bem, eu já estive nessa situação, vou separar seus mantimentos. E então eu pensei: uau, nunca imaginei que teria um impacto tão grande. Pensei que era apenas um gesto gentil naquele dia, mas não imaginei que afetaria ela ou qualquer outra pessoa. Eu já fiz coisas maiores, mas essa experiência me fez entender que seu propósito está no momento em que você está agora. Não é sobre fazer algo grandioso,
É sobre saber onde você está e quem você pode ajudar. Depois, ele me mostrou algo ruim. Era uma colega que trabalhava comigo e ela era terrível. Ela era enfermeira e as pessoas não gostavam dela e parecia não se importar com os pacientes. Eu nunca disse nada negativo sobre ela, porque não gosto de fofocas, mas no fundo do meu coração tinha muitos ressentimentos com ela. Mas Deus me mostrou a história da vida dela, mostrou as coisas terríveis que o pai dela fez com ela por tantos anos. Se levarmos em consideração tudo o que ela passou, foi incrível que não se tornasse uma psicopata. E mesmo depois de tudo que ela tinha vivido, ela escolheu dedicar sua carreira a cuidar dos outros e ser enfermeira. Eu disse a Deus, ela pode estar fazendo um trabalho terrível, mas considerando de onde ela veio, ela está indo muito bem. E Deus respondeu, você precisa controlar seus pensamentos. Todas essas coisas negativas que você pensa sobre ela têm energia. E você está colocando essa energia negativa naquela mulher, tornando mais difícil para ela ser quem eu pretendia que ela fosse. Você está aprisionando essa mulher. Ele disse, você precisa procurar o que há de bom nela e valorizar isso. Eu me senti mal por não ter feito isso, porque tive muitas oportunidades de apontar algo bom que ela fez, mas não fiz isso. Essa experiência me mudou muito. Há 1 milhão de coisas que aconteceram que eu não posso falar, porque levaria semanas, mas nesse momento eu estava tentando decidir ser confiável em Deus e se queria deixar Deus entrar em mim, porque sabia que Ele me conhecia e conhecia tudo sobre mim. Não sabia ao certo se iria permitir que esse poder positivo tivesse qualquer influência sobre mim. Fiquei ali parada e tive que tomar uma decisão. Se eu me entregaria a Deus. E eu pensei, tudo bem, eu vou me entregar. Então uma energia de luz veio através dos meus pés, subiu pelas minhas pernas até o meu coração. Era como um manto que me envolvia e curava minhas dores e todos os problemas que eu nem lembrava que tinha. Subiu até meu coração e passou pela minha garganta, chegando à minha boca. Eu fui capaz de cantar músicas lindas. Eu pensei, de onde está vindo isso? Sempre fui uma cantora terrível, mas a sensação continuou subindo até sair pelos meus olhos. Era tudo tão caloroso, acolhedor e amoroso que eu não queria deixar essa sensação sair. Então me lembro de fechar e apertar os olhos, e a sensação atravessou minhas pálpebras, e tudo era de uma luz brilhante. Eu senti essa luz até no meu cérebro. Então pude entender tudo o que não tinha compreendido. E então, de repente, eu fiquei irritado internamente e pensei, espera aí, o Senhor está me sobrecarregando com todo esse amor e bondade, mas onde o Senhor estava quando meus filhos estavam sofrendo quando o pai deles foi embora? E ele nem sequer se abalou com isso. Entendeu o que eu sentia e disse, ó querida, você me entendeu completamente errado. Deixe-me mostrar a você. E então ele me mostrou. Ele me fez uma visão em que eu estava sentada nas arquibancadas ao lado do meu filho. Estávamos assistindo meu neto mais velho jogar futebol. Naquele momento, ele tinha 5 anos de idade. E então, nessa visão, meu filho olhou para mim e disse, mãe, eu vou ser para ele o pai que eu merecia ter tido. E eu pensei, você está quebrando essa corrente, está quebrando o ciclo de lares desfeitos e pais ausentes em nossa família. E você está fazendo isso através dos meus filhos. E eu me emociono toda vez que lembro disso. Então eu pensei, tudo bem, se tivermos que ser a geração a carregar essa dor para conseguir mudar isso em nossa família, então está tudo bem. E então isso fez muito sentido para mim. E por incrível que possa parecer, certo dia eu compartilhei isso com meu filho, quando meu neto tinha 5 anos, durante um jogo de futebol. E ele me disse exatamente as mesmas coisas que eu tinha visto na minha visão. Isso mostrou para mim que era uma confirmação de Deus naquele momento. E ele disse, continue seguindo em frente, você está no caminho certo. E foi tão importante quando ouvi aquilo, eu me entreguei completamente para Deus. E então eu simplesmente me abri e ele segurou minha mão. E começamos a percorrer as espirais do meu DNA. Enquanto íamos por uma sequência, eu podia sentir como se acariciasse minha própria pele. E eu estava pensando, oh meu Deus, isso é incrível. Nós estávamos muito rápido e de repente paramos em um ponto.
como se tivéssemos batido em uma parede. E ele disse: "Você me vê?" E eu respondi: "Bem, sim, você está em todos os lugares, claro que te vejo." Mas ele disse: "Não", e apontou para um ponto específico do meu DNA, e me perguntou: "Aqui, você me vê?" E eu olhei e vi, e era nessa parte do nosso DNA que chamamos de DNA lixo, que não sabemos o que faz. E lembro-me de ter lido sobre DNA lixo, não havia muito tempo. E ali estava ele, e eu fiquei impressionada e pensei: "Ó meu senhor, o senhor está em mim?" E ele disse: "Sim, eu sou seu pai. Assim como seu pai biológico é seu pai, você pode dizer que ele não é, mas podemos fazer testes e descobrir que ele é seu pai biológico, quer você queira admitir ou não. E eu sou seu pai, quer as pessoas queiram admitir ou não." Fiquei completamente surpresa. Nesse momento, eu soube que, se avançássemos além daquele ponto, eu ficaria ali. Então pensei: tudo bem, estou dentro, vamos ficar. E eu me sentia tão amada e aceita, como se não precisasse de mais nada. Muitos de nós têm essa ideia de que temos que fazer coisas constantemente para sermos amados por Deus. Mas não é assim com Ele. Ele me amava porque me criou. Lembro-me de ficar pensativa e me perguntar: por quanto tempo Ele pensou em mim antes de me criar? Porque eu pensei nos meus filhos antes de tê-los, e quando fiquei grávida, pensava como seria a vida deles. E não deve ser muito diferente para Deus. Ele está nos criando, Ele nos fez, e deve estar a todo momento vendo nossas vidas. E eu me perguntei por quanto tempo Ele pensou em mim antes de me criar. E Ele me criou de propósito. Poderia ter criado outra pessoa, mas Ele me criou de propósito, para um propósito. Eu nunca tinha entendido isso antes, e olhei para trás na minha vida e pensei: sou uma enfermeira, criei bons filhos, mas ainda não cumpri meu propósito, e se desistir agora, eu seria uma covarde. E eu não queria ter sido uma covarde, não queria ter criado uma muralha psicológica ao meu redor. Mas eu pensei: tudo bem, posso voltar atrás e derrubar essa muralha. E tomei a decisão de voltar imediatamente. E então ele se afastou de mim, e eu senti muito o afastamento dele e comecei a chorar. Logo em seguida, eu acordei no quarto do hospital, com uma enfermeira ao lado da minha cama, e eu disse: eu estava com Deus. Ela me respondeu: ah, que bom, minha querida. E eu disse: eu estava com Deus há apenas 1 minuto atrás, eu estava com Deus. Ela não entendeu muito bem e saiu para chamar minha família. Eles vieram e eu continuei repetindo: eu estava com Deus apenas 1 minuto atrás. Eles não sabiam o que pensar. Ao fim de toda essa experiência, ainda tive um último recado em uma visão. Ele me disse que fomos criados de propósito e para um propósito, e desde então não tive mais episódios de insuficiência respiratória. Lentamente as coisas foram se acalmando e voltando ao normal na minha vida. E desde então me sinto muito amada, por saber que fui criado de propósito e para um propósito. Essa foi a EQM de Penny. Curta esse vídeo e se inscreva. Isso me ajuda muito aqui no YouTube, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.